Salve rapaziada, nesse vídeo eu vou te ensinar como foi que eu fiz essa manipulação usando 100% Photopea do absoluto zero. Então se você já gostou da ideia, deixa um like aqui embaixo para me ajudar, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho, assim você recebe uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Então agora chega de enrolação, vamos para a tela do computador que eu vou te mostrar como que eu fiz essa manipulação. Então vamos lá, para começar essa manipulação eu vou jogar aqui dentro do Photopea a imagem de background, né, que é a imagem da mesa. Eu vou ampliar ela aqui para que ela ocupe todo o espaço da minha área de trabalho. Pronto, vou dar um Enter para confirmar. A próxima coisa que eu fiz foi criar um ponto de luz, né? Então eu vim aqui, criei uma camada vazia, aí eu vim aqui, selecionei uma cor meio alaranjada, algo nessa pegada aqui. Agora com a ferramenta de degradê da cor para o transparente no formato radial, aí você vai criar um degradê vindo aqui da ponta mais ou menos até a metade aqui da sua imagem. Você vai trocar o modo de mesclagem dessa camada para tela e ele vai dar esse efeito como se tivesse uma luz vindo aqui da esquerda para a direita. Então agora eu quero trazer essa cor alaranjada para a minha imagem do fundo. Então eu vou criar uma camada de curvas em cima da minha camada de background. E agora eu vou vir aqui no canal vermelho e eu vou fazer um ponto aqui no meio do meu gráfico e vou puxar ele um pouco para cima. Ele vai deixar a minha imagem mais avermelhada. E agora eu vou vir aqui no canal azul, vou fazer um ponto aqui no meio do meu gráfico e vou puxar ele para baixo. Dessa forma ele vai aplicar amarelo nos meios tons da minha imagem. E o vermelho com o amarelo vira laranja. Então olha aqui o antes e o depois. Então agora eu já consegui trazer esse tom alaranjado aqui para minha imagem do fundo. Agora o que eu quero fazer? Eu quero deixar esse lado aqui da mesa um pouco mais escuro, com um pouco mais de sombra, já que a luz está vindo aqui do lado esquerdo. Então eu vou criar novamente uma camada de curvas, vou selecionar aqui o canal RGB e eu vou abaixar aqui esse ponto aqui do gráfico. Ele vai deixar as áreas claras da minha imagem mais escuras. Acho que até aqui já está bom. Eu vou selecionar agora a ferramenta aqui de seleção, que é o laço poligonal. E eu vou fazer uma seleção aqui somente da mesa. Primeiro eu vou dar um Ctrl I aqui na minha máscara de camada para ele inverter e esconder esse efeito de curvas que eu acabei de aplicar. E agora sim eu vou fazer uma seleção aqui da minha mesa. Não precisa ser perfeita essa seleção, tá? A gente só vai escurecer um pouco esse lado da mesa para dar essa sensação de sombra desse lado direito. Acho que até aqui já tá bom. Agora com a ferramenta de gradiente, novamente, só que agora da cor branca para o transparente, ainda na forma radial, eu vou fazer um degradê vindo desse ponto aqui, puxando para cá, até aqui mais ou menos. Na verdade vou dar um Ctrl Z, vou puxar um pouco mais para cá, perfeito. E agora eu vou tirar a seleção aqui da minha camada e eu vou aplicar aqui uma difusão. Vou vir aqui nas propriedades, vou selecionar a máscara da camada. Na verdade vou selecionar aqui em cima, ó, máscara, e aqui eu vou adicionar uma difusão de mais ou menos 1 pixel, só para as bordas não ficarem tão marcadas. Beleza, dessa forma já está bom. Eu vou excluir essa camada branca aqui de background e eu vou agrupar isso aqui dentro de uma pasta. Agora que eu já fiz aqui o meu BG, eu vou trazer aqui a minha imagem do suco, da caixinha de suco. Então vou jogar aqui em cima, ele carregou, vou clicar aqui em cima para confirmar. Vou abrir aqui a minha pasta e jogar ele para cima da pasta do BG, tirar de dentro da pasta, certo? Beleza. Agora eu vou posicionar o suco mais ou menos onde eu quero, pode ser mais ou menos aqui, perfeito. Agora eu vou selecionar a ferramenta de caneta para a letra P na forma de demarcador e a gente vai remover esse fundo branco aqui da imagem. Então vou fazer uma seleção rapidinho aqui. Pronto, terminei de fazer aqui a demarcação da caixinha de suco. Agora eu vou apertar aqui no meu teclado Ctrl Enter para transformar essa demarcação numa seleção. Vou apertar no meu teclado também Shift F6, que é o atalho para poder adicionar uma difusão nessa seleção que eu acabei de criar.
Então eu vou adicionar aqui uma seleção de 1 pixel e vou clicar em aceitar. Agora eu vou vir aqui no meu painel de camadas e vou clicar aqui no botão de máscara de camada para ele adicionar uma máscara aqui na minha caixinha de suco. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a ambientar também a minha caixinha de suco, trazer esse tom alaranjado para cima da minha caixinha de suco. Então vamos começar fazendo isso. Então eu vou adicionar aqui uma camada de curvas. Vou segurar Alt no meu teclado, vou clicar em cima dessa camada de curvas para poder adicionar uma máscara de corte. E esse efeito aplicar somente na caixinha do suco. Então, de novo, a mesma coisa que eu fiz lá com o BG. Vou vir aqui e eu vou trocar do RGB para o vermelho, vou adicionar um pouco de vermelho nos meios tons, e agora eu vou vir aqui no canal azul e vou tirar um pouco do azul dos meios tons, dessa forma ele vai adicionar amarelo, e agora eu já tenho um tom mais alaranjado aqui para minha caixinha. Perfeito. Agora o que eu vou começar? Vou começar a desenhar as sombras, né, aqui da minha caixinha de suco. Então eu vou começar pela sombra de contato, tá? E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, eu vou criar uma nova camada vazia, eu vou dar o nome de sombra contato. Eu vou pegar essa camada, eu vou colocar embaixo da minha caixinha de suco. Segurando o CTRL do meu teclado, eu vou clicar aqui no ícone da máscara de camada da caixinha de suco. Dessa forma ele vai criar uma seleção de acordo com essa máscara. E agora eu vou vir aqui, vou apertar B no meu teclado para ele selecionar aqui a ferramenta de pincel. Eu vou com Alt, segurando o Alt aqui no meu teclado, eu vou pegar aqui, ó, vou coletar essa cor mais escura aqui, ó, da mesa. E agora eu vou selecionar aqui a minha camada da sombra de contato e eu vou dar um Alt Backspace e ele vai preencher a minha camada de acordo com essa seleção aqui. Então eu vou ter uma camada no mesmo formato da minha caixinha dessa cor que eu acabei de selecionar. Eu vou dar um Ctrl D para tirar essa seleção. E se eu tirar a visualização aqui da minha caixinha, perceba que agora eu tenho aqui uma camada escura no formato da minha caixinha. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa camada que eu acabei de criar, com a tecla V eu vou selecionar a ferramenta de mover e com a setinha eu vou descer aqui um pouquinho, ó. 1, 2. Perfeito. 2 toquinhos para baixo, já está perfeito. E agora eu vou pegar e vou vir aqui no filtro, borrão, desfoque gaussiano e vou aplicar um desfoque gaussiano bem leve, 2 pixels, deixa eu ver, acho que 2 pixels já está interessante. Eu vou clicar em aceitar. Agora, ainda com a camada da sombra de contato selecionada, eu vou segurar Alt no meu teclado e vou clicar na máscara de camada. Dessa forma ele vai adicionar uma máscara de camada invertida. E agora com o pincel, vou selecionar aqui o pincel, vou apertar D para ele resetar aqui as cores padrão. E com o branco selecionado eu vou revelar essa minha sombra de contato apenas na parte de baixo aqui da caixinha. Então eu vou aumentar aqui um pouco o meu pincel e eu vou passar aqui, ó. Pronto, agora já tem ali a sombra de contato da minha caixinha, ó. Olha só. Agora eu preciso fazer uma sombra na caixinha. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma camada em branco aqui, uma camada vazia. Vou dar o nome dela de sombra interna. Vou dar um Enter. Vou segurar Alt no meu teclado e clicar em cima da camada para ele adicionar uma máscara de corte. Tá? Novamente, com a ferramenta de pincel selecionada, eu vou segurar Alt no meu teclado e coletar aquela cor mais escura aqui da minha mesa. E eu vou dar um Alt Backspace. E ele vai pintar de preto novamente. Tá? Fazer a mesma coisa, vou selecionar a camada da sombra interna, segurando o Alt no meu teclado, vou clicar na máscara de camada e vai aplicar a máscara invertida. Vou apertar vou apertar D no meu teclado para ele resetar aqui as cores e com o pincel na cor branca eu vou revelar essa sombra. Vou diminuir o fluxo aqui do meu pincel para 20%. E agora eu vou revelar essa sombra interna aqui na parte de baixo aqui da minha caixinha de suco. Olha só o antes e o depois. Beleza, agora qual que é o próximo passo? Já que eu tenho uma luz que ela vem da esquerda para a direita, então a minha sombra ela vai seguir essa orientação. Então eu preciso fazer uma sombra na minha caixinha e também preciso fazer uma sombra projetada, já que a luz ela vai estar pegando aqui somente nesse lado esquerdo aqui
da caixinha, nessa parte aqui, certo? E nessa parte aqui vai ter uma sombra. Como que eu vou fazer isso? É o seguinte, novamente criar uma camada vazia, vou dar o nome de sombra apenas, segurando o Alt eu vou clicar na minha camada e vou clipar ela na minha caixinha, vou segurar Alt com a ferramenta de pincel e vou coletar novamente aquela cor mais escura e eu vou pintar essa camada com essa cor. Vou selecionar a camada da sombra, segurando o Alt vou clicar na máscara de camada, ele vai adicionar uma máscara de camada invertida. E agora eu vou selecionar a ferramenta de laço poligonal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai selecionar somente essa parte aqui da caixinha, que é onde vai ter a sombra. Tá? Então eu posso começar minha seleção aqui por fora, não tem problema. Vou clicar aqui e vou começar fazendo a seleção daqui. Somente nessa parte aqui, onde vai ter sombra. Vou selecionar aqui. Posso vir aqui por fora, não tem problema. Pronto, fiz a seleção. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na máscara de camada, vou apertar a tecla G para selecionar a ferramenta de gradiente, vou apertar a tecla D para ele resetar as minhas cores e com a cor branca eu vou selecionar aqui um gradiente linear e eu vou revelar aqui com o gradiente da esquerda para a direita aqui essa sombra. Olha só. Vou apertar Ctrl D no meu teclado para tirar a seleção. Vou diminuir um pouco a opacidade, algo em torno de 90% ou 80%. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que 80% já ficou interessante. Só que aqui, ó, ele ficou muito marcado aqui, ó. Tá vendo? Ficou muito retinho. E o que eu vou fazer? Então, eu vou selecionar a máscara da camada, da minha camada de sombra que eu acabei de criar. Vou vir aqui nas propriedades, vou clicar aqui em máscara e vou adicionar aqui 1 ou 2 pixels de difusão. Deixa eu ver qual que fica melhor. Acho que 2 pixels ficou interessante e vou manter dessa forma. Então agora eu já tenho uma sombra que está desse lado aqui da caixinha, porque esse lado está contra a luz, certo? Perfeito. E agora o que eu vou fazer? Eu vou intensificar um pouco mais a luz desse lado esquerdo aqui da minha caixinha. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou criar uma camada de curvas, vou segurar Alt no meu teclado, clicar em cima da camada de curva para ela clipar na minha camada de baixo. Feito isso, eu vou selecionar aqui o canal RGB, vou clicar aqui no meio do meu gráfico e vou subir aqui um pouco mais. Aqui já está bom, vou fechar aqui as propriedades. E agora eu vou fazer o inverso do que eu fiz com a sombra. Então eu vou clicar aqui na máscara de camada das curvas, vou dar um Ctrl I para ele inverter. E agora eu vou fazer uma seleção somente nessa parte aqui da caixinha para ele poder aplicar essa luz. Então eu vou pegar minha ferramenta de laço poligonal, vou começar aqui pelo mesmo lado e vou fazer a seleção dessa parte aqui da caixinha. E feito isso, novamente, vou selecionar a ferramenta de degradê, na cor branca, forma linear, e vou puxar agora da esquerda para a direita, revelando esse meu ajuste. Vou apertar Ctrl D no meu teclado para tirar a seleção, e agora eu dei uma intensificada nesse brilho aqui, no caso do sol, vindo aqui do lado esquerdo. O que eu posso fazer ainda mais? Eu posso criar uma luz de recorte aqui nesse lado aqui da caixinha, da onde está pegando o sol, apenas no contorno aqui, ó, do lado esquerdo, na parte de cima e até aqui. Como que eu posso fazer isso? Então vamos lá. Eu vou criar mais uma camada de curvas, vou apertar Alt na camada para ele aplicar uma máscara de corte. Eu vou também novamente criar um ponto aqui no meio do meu gráfico e vou subir ele bastante. Acho que assim já está interessante. Eu vou apertar Ctrl I na máscara de camada para inverter a máscara. E o que eu vou fazer agora? Eu vou segurar Ctrl no meu teclado e eu vou clicar na máscara da camada do suco, para ele criar uma seleção aqui da caixinha, certo? E agora eu vou vir aqui no menu selecionar, modificar e vou clicar aqui em contrair. Eu vou contrair aqui 3 pixels e vou clicar em aceitar. O que ele fez? Ele contraiu a seleção que eu fiz. Tá vendo aqui, ó? Vou dar um Ctrl Z para você poder ver, ó. Então ele estava assim e agora com a contração ele contraiu 3 pixels. E agora o que eu vou fazer?
Eu vou apertar no meu teclado os atalhos Ctrl Shift I. O que ele vai fazer? Ele vai inverter essa seleção que eu fiz. Então perceba, olha só, vou dar um Ctrl Z, ele está selecionando apenas a caixinha. Quando eu dou um Ctrl Shift I, perceba que aqui, ó, ele já tem a seleção aqui. Por quê? Porque agora ele está selecionando tudo menos a caixinha, certo? E agora a gente vai revelar então esse efeito nessas áreas aqui. Então eu vou pegar aqui o meu pincel, vou colocar o fluxo aqui em 100%. Com a cor branca, a gente vai começar a pintar nessas áreas aqui, aonde no caso está vindo a luz do sol. Então eu vou pintar aqui até aqui. Vou tirar um pouco aqui de baixo, que ele pegou na parte de baixo. Então eu vou apertar X para inverter aqui as cores. E com a cor preta, eu vou passar aqui, ó. Que aqui ele clareou um pouco, eu não quero isso. Perfeito. Então vou dar um Ctrl 0 no meu teclado e agora eu vou dar um Ctrl D. Então a gente fez ali uma luz de recorte, olha só. Antes, depois. Antes, depois. Muito legal, né? E agora para a gente poder finalizar, a gente vai fazer a sombra projetada. E como que foi que eu fiz aquela sombra? Então eu vou vir aqui embaixo, eu vou criar uma nova camada vazia. Vou dar o nome de sombra projetada. Eu vou colocar a sombra de contato em cima dessa camada de sombra projetada. Vou selecionar a minha ferramenta de laço poligonal. E eu vou criar uma seleção contra a luz, como se fosse realmente a sombra projetada dessa caixinha. Então, já que a minha luz está vindo da esquerda para a direita, então a minha sombra também vai ser da esquerda para a direita. Então, eu vou começar nessa parte aqui. Vou dar um clique aqui dentro. Vou clicar mais ou menos aqui. Acho que assim já está interessante. Vou vir aqui por fora e vou completar mais ou menos aqui, como se ele tivesse vindo lá daquela outra parte, já que a caixa está um pouco virada assim. Então faz sentido a gente terminar a nossa sombra ali. Vou selecionar aquela cor novamente, então vou clicar aqui na letra B. Vou apertar o B no meu teclado, vou segurar o Alt e vou clicar aqui nessa cor da mesa. E agora eu vou selecionar aqui a ferramenta de sombra projetada, Alt Backspace, e ele vai preencher essa seleção com essa cor que eu acabei de selecionar. Tá? O que eu vou fazer agora? Vou selecionar essa camada, vou vir em Filtro, Borrão, Desfoque Gaussiano. Aqui eu vou colocar um desfoque de mais ou menos 5 pixels, deixa eu ver. Acho que 5 pixels já ficou bem legal. Eu vou mover essa sombra um pouco mais para a esquerda. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar uma máscara de camada. Vou apertar a tecla G novamente para poder selecionar a ferramenta de degradê. Um degradê linear, tá? Eu quero na cor preta. E a gente vai ocultar um pouco dessa sombra, porque a sombra ela vai sumindo conforme o objeto ele está mais longe da superfície. Então a sombra tende a ficar mais forte aqui na base e aqui no topo ela vai sumindo aos poucos. Então a gente vai criar essa passagem. Então a gente vai criar aqui um gradiente com a máscara de camada selecionada, tá? Muito importante. E ele vai criar esse efeito aqui pra gente. Vou dar um Ctrl Z, não ficou muito interessante dessa forma como eu fiz, e vou fazer de novo. Então vou clicar daqui para lá. Ah tá, ele tá com o formato diamante ali. Vou dar um Ctrl Z, eu quero no formato linear e vou criar de novo. Agora já está muito mais interessante. Vou diminuir um pouco a opacidade dessa camada para algo em torno aqui de 80%. E para finalizar, o que foi que eu fiz? Eu criei um flare aqui dentro, né? Um efeito de lens flare. Então primeiro eu vou colocar todas essas camadas dentro de um grupo. Vou dar o nome para esse grupo de suco. Vou criar uma camada vazia aqui em cima. Vou dar um nome para ela de Lens Flare. Eu vou apertar Shift F5 no meu teclado. Ele vai abrir aqui o preenchimento. A gente vai preencher essa camada com cinza e vai clicar em aceitar. Eu vou clicar com o botão direito em cima dessa camada. Vou converter num objeto inteligente. E agora eu vou vir aqui em Filtro, Renderizar, Brilho de Lente. Ele vai criar aqui pra gente esse efeito de Lens Flare. Sim, é possível a gente criar esse efeito aqui dentro do Photopea. Então eu vou clicar aqui no ponto de luz e eu consigo colocar, né, esse brilho
no meu ponto de luz, no caso, né, que tá vindo daqui de cima. Então eu vou colocar ele bem aqui em cima, bem no cantinho. Aqui eu tenho alguns tipos de efeito de brilho, né? Tenho 4 tipos de efeito. Na arte que eu fiz, se eu não me engano, ou foi o número 1 ou o número 2 que eu usei. Mas essa aqui eu vou usar um diferente. Vou usar o número 3 aqui, vou clicar em aceitar. Só que tá tudo cinza, né? Mas a gente vem aqui e usa o modo de mesclagem de sobrepor. Ele vai eliminar tudo que é cinza. O que eu fiz ainda na outra arte, na outra manipulação que eu fiz, é aplicar um pouquinho de desfoque gaussiano, porque ele fica muito marcado. Eu vou tirar aqui o modo de mesclagem, ó. As bordas desse efeito fica muito marcado, mesmo que não esteja dando para ver aqui na manipulação, porque ele é um efeito bem de leve. Olha só, deixa eu colocar aqui no meio, tá vendo? Mal dá para ver, olha só, antes e depois, mas eu gosto de aplicar um pouquinho de desfoque. Então eu vou vir aqui, filtro, borrão, desfoque gaussiano, vou aplicar aqui, ó, 2 pixels de desfoque apenas, tá? Deixa eu tirar aqui o modo de mesclagem para você poder ver a diferença. Então olha só, sem o desfoque, com o desfoque, sem o desfoque, com o desfoque. Ele já tem as bordas um pouco desfocado, eu apenas desfoquei um pouquinho mais. Então vou colocar novamente aqui em sobrepor, tá? Vou recolher aqui os efeitos, vou dar um Ctrl G e vou colocar aqui o nome de Lens Flare. E pronto, basicamente é isso. Finalizamos aqui a nossa manipulação. Vamos ver o antes e depois? Então esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Muito da hora, né? Olha o que a gente construiu até aqui. Então o nosso resultado final é esse. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque a galera lá no meu Instagram tinha pedido muito para mim criar conteúdos de manipulação no Photopea. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. E se você não me segue lá no Instagram, aproveite e já me segue lá. É o @kaiquesantos.design. Lá eu tô postando muito conteúdo voltado pro Photopea. E se você curtiu esse tutorial, deixa um like aqui para poder me motivar a continuar trazendo mais vídeos aqui pro meu canal no YouTube. Já se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e deixa um comentário com o que você achou dessa aula, se você conseguiu replicar. Eu vou disponibilizar o arquivo PSD dessa manipulação aqui que eu fiz lá no meu canal do Telegram. Então, se você quiser participar do meu grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Clica lá, entra no meu grupo do Telegram e você vai conseguir fazer o download do arquivo PSD dessa manipulação para você poder abrir, estudar, ver como que foi que eu construí esse arquivo aqui. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu vejo você no próximo vídeo e falou!